complexo de Édipo, como vimos, configura-se como o núcleo do desenvolvimento psíquico da criança. Ele é, na verdade, o ponto de origem de um dos fenômenos mais fundamentais, mas, ao mesmo tempo, mais desconcertantes da vida psíquica: a culpa. Hoje, permitam-me aprofundar-me nas implicações do Édipo, não como um mero episódio da infância, mas como o motor psíquico da culpa, do recalque e da fundação da moralidade humana. O desejo que a criança experimenta na fase fálica, esse desejo pela mãe, esse desejo de ser o falo para ela, é em si um desejo que a sociedade, por meio da figura do pai, proíbe. A criança deseja o que não pode ter. Ela deseja a mãe, ela deseja o corpo dela, ela deseja o amor exclusivo. Mas há uma interdição, há uma ameaça. Essa ameaça não se dá simplesmente pela castração física do corpo, como muitos pensam superficialmente. A ameaça verdadeira, e que se inscreve no inconsciente da criança, é a de que esse desejo é errado. Ele não deve ser. Ele é transgressor. E a transgressão exige punição. Aqui surge o medo da castração, que não é, como frequentemente se interpreta, um medo físico real. Não é a perda do órgão, mas a perda da permissão de existir nesse campo do desejo. O medo da castração é o medo de que o desejo, esse desejo proibido, imoral, leve a uma punição insuportável. Isso é o que significa castração no sentido psíquico. Não a mutilação do corpo, mas a interdição do gozo. O que a criança vive, então, é o temor de que, ao desejar, ela possa ser retirada do lugar da presença. Ela teme ser excluída, expulsa ou, de algum modo, ser deixada sem o afeto e o reconhecimento do outro. Mas o que é crucial compreender aqui é que, além do medo, há um fenômeno muito mais profundo que se instala: a culpa. A culpa nasce não do medo da castração, mas do próprio desejo. A criança não apenas teme ser castrada, ela sente que, ao desejar a mãe, ao odiar o pai, ela transgrediu uma lei. Ela não pode querer o que deseja. Ela não pode amar a mãe de maneira incestuosa. Esse desejo é errado, e a criança, ao reconhecê-lo, internaliza a culpa. Ela sente que sua existência, seu amor, sua libido, são pecaminosos. Essa culpa não é uma simples reação ao medo da punição. Ela é um produto do desejo interditado. A criança, ao desejar o que não pode ter, ao desejar de forma transgressora, começa a se perceber como culpada por existir. O desejo não é mais um simples movimento de satisfação. Ele é agora o sintoma de algo proibido. Ela sente que o desejo, o amor, a necessidade de ser amada de forma absoluta é um erro. É aqui que o recalque entra em cena. O recalque, essa operação psíquica fundamental que os psicanalistas buscam entender, nada mais é do que a tentativa de esquecer a culpa. Mas o recalque não elimina o desejo, ele o transforma. O desejo recalcado não desaparece. Ele se desloca, se disfarça, se camufla, mas permanece, latente. O recalque é a tentativa de lidar com o que é inaceitável para a consciência. O desejo incestuoso, a rivalidade com o pai, os sentimentos de raiva e ódio, tudo isso é recalcado. O recalque não resolve o conflito. Ele apenas o empurra para o inconsciente. E, no inconsciente, o desejo proibido continua a operar. Isso é o que gera sintomas, fantasias, repetição compulsiva de padrões destrutivos. O sujeito não sabe por que sofre, mas sofre porque não pode desejar o que deseja. A culpa recalcada é tão potente quanto o desejo recalcado. E, frequentemente, ela se manifesta de formas que a consciência não pode compreender. Agora, me permitam explicar o que surge como consequência dessa dinâmica de desejo, culpa e recalque: a formação do superego. O superego não é apenas a instância moral que condena o desejo, ele é o herdeiro direto do Édipo. O superego é a voz da autoridade interiorizada, a moralidade internalizada, aquela voz que diz: isso não pode, não faça isso, você está errado.
E o superego surge, em grande parte, a partir da introjeção da figura do pai. O pai, que antes era um rival, passa a ser uma referência interna. Ele não desaparece. Ele se torna a lei interna, o que proíbe, o que regula, o que exige. Mas o superego não é uma entidade simples. Ele é ambíguo, ele é severo, ele é punitivo. O superego não está apenas preocupado em dizer o que é certo e errado. Ele punirá o sujeito por cada transgressão. Ele se alimenta da culpa e do medo do sujeito. Quanto mais intensa for a transgressão do desejo, mais severa será a punição interna. O superego se fortalece com a repressão, com o medo do castigo. Ele se torna uma instância punitiva implacável, que não só exige renúncia, mas que se delicia com a punição. E essa punição não se dá apenas em termos de culpa moral. O superego não se limita a dizer, você fez algo errado. Ele diz, você não merece. Ele diz, você deve sofrer. O superego não se contenta com o simples reconhecimento do erro. Ele exige expiação. E é por isso que muitos sujeitos se veem presos a ciclos de culpa, de autoflagelação, de autossabotagem. O superego não perdoa. Ele não permite o prazer. Ele não permite a satisfação. O superego pode ser visto como uma espécie de eco do Édipo. A criança que, diante da rivalidade com o pai, sente-se culpada por desejar a mãe, cresce internalizando essa culpa. E o pai, que antes era uma figura externa, se transforma numa figura interna. O superego é a encarnação dessa figura. O que a criança teme perder, o amor da mãe, a aceitação do pai, ela passa a temer dentro de si mesma. A punição não vem mais de fora, mas de dentro. A voz do superego se torna mais forte, mais rigorosa, mais implacável do que qualquer figura externa poderia ser. É importante compreender que o superego não é uma simples moralidade. Ele é uma violência psíquica. Ele não se limita a dizer o que é certo ou errado. Ele afirma o poder da lei interior, a impossibilidade do gozo. Ele afirma que a vida humana é, em última instância, marcada pela renúncia. E essa renúncia é acompanhada pela punição, pelo sofrimento. O superego não perdoa o desejo. Ele deseja que o sujeito se arrependa, e se arrependa infinitamente. Na neurose, isso se torna claro. O neurótico vive sob o peso de um superego severo. Ele não apenas sofre por ter cometido um erro, ele sofre por ser errado. Ele é punido por sua própria existência. O superego se manifesta na forma de vergonha, de autocobrança, de autorrejeição. E o sujeito, por mais que tente se libertar, continua a se punir. Mas é também no superego que reside a possibilidade de transformação. O superego, ao ser reconhecido, pode ser modificado. O sujeito, ao compreender a origem de sua culpa, pode se distanciar da voz punitiva que o martiriza. O trabalho psicanalítico é, em grande parte, esse: dissolver a tirania do superego, permitindo que o sujeito recupere sua capacidade de desejar sem se punir incessantemente. O superego é a herança do Édipo. Ele nasce do conflito irresoluto entre desejo e proibição. E é esse conflito que, paradoxalmente, nos torna humanos. O superego não é apenas o guardião da moral. Ele é o eco da falta, da perda, da interdição. Ele é o reflexo de um desejo que nunca pode ser plenamente realizado. Na próxima aula, abordaremos como o superego se manifesta na sublimação e nas formas de civilização, levando a um ciclo mais amplo de renúncia e de transformação social. Até lá!